O Jornal Nacional vai trazer agora, em primeira mão, detalhes do depoimento do ex-presidente Lula à Polícia Federal nas investigações da Lava Jato. Ao vivo de Brasília, quem traz as informações para a gente é o repórter Vladimir Neto. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Bonner, Renato, boa noite a todos. Bom, esse depoimento do ex-presidente Lula foi dado no principal inquérito da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. É o que investiga a suspeita de que foi montada uma quadrilha lá na Petrobras envolvendo políticos para fazer essas fraudes na estatal. Pois bem, ele foi ouvido como informante, ele não é investigado e esse depoimento tem 9 páginas, a gente teve acesso a ele e eu vou ler para vocês alguns trechos, os trechos mais importantes desse depoimento. Nesse depoimento, Lula começou dizendo que ele não participava do processo de escolha de cargos na administração pública, como o de diretor da Petrobras, por exemplo. Ele não teria participado da indicação de diretores como Renato Duque, de Serviços, ou Nestor Cerveró, da área internacional, que depois foram investigados na Lava Jato. Ele disse que esses nomes eram levados a ele por ministros, como o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, que está preso na Lava Jato. Lula também disse que nomeou José Eduardo Dutra, o primeiro presidente da Petrobras do governo Lula, por decisão dele, porque ele conhecia o setor petroquímico, mas como eu disse, não nomeou Duque, quem fez isso foi José Dirceu. Ele disse também que Sérgio Gabrielli, também ex-presidente da Petrobras, foi escolha dele, Lula, mas que ele não... E outra coisa, muito importante, ele disse que não soube, não autorizou e não acredita no repasse de recursos suspeitos para o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, ou José de Felipe, que foi tesoureiro de uma das campanhas dele. Diz que a relação dele com Vacari era pequena, o conheceu quando presidiu o Sindicato dos Bancários, mas que foi só. Sobre Ricardo Pessoa, da UTC, esse que foi apontado como coordenador do esquema lá de cartel na Lava Jato, ele disse que não tinha amizade com Ricardo Pessoa, mas tratou com ele de palestras para o Instituto Lula, mas não acredita que Ricardo Pessoa tenha repassado dinheiro ilícito para João Vacari Neto, nem para De Felipe, o outro tesoureiro que eu mencionei. Falou também sobre José Carlos Bunlai. O ex-presidente Lula disse que conheceu Bunlai, sim, durante a campanha à eleição de 2002, na fazenda dele, chegou a gravar um programa eleitoral e que Bunlai chegou a ficar hospedado na Granja do Torto algumas vezes, mas nunca no Alvorada. Mas disse também, confirmou que todos os filhos, nora, até a filha Lurian, conhecem e têm relação de amizade com Bunlai, sim, mas que nunca nenhum deles pediu dinheiro ao empresário. Por fim, Lula disse que não acredita que lideranças partidárias tenham obtido vantagens indevidas a partir de contratos com a Petrobras. Ou seja, o ex-presidente Lula questiona até a investigação da Lava Jato, como ele fez já com o Mensalão, atribui essas denúncias a um processo de criminalização do PT. Bonner. Olha, de tudo que você disse, Vladimir, me chamou a atenção aqui uma aparente contradição entre o que disse o ex-presidente Lula e o que disse o ex-ministro José Dirceu a respeito da nomeação de Renato Duque para a Petrobras. Você diz aí que o ex-presidente nega ter escolhido o nome de Duque, que quem trazia os nomes dessas pessoas que ocupariam cargo-chave na Petrobras era o então ministro José Dirceu. E José Dirceu tem negado veementemente que Duque fosse o nome dele. Desde o início, todo mundo dizia Duque era o nome de Dirceu, e Dirceu dizia não, Duque não é meu nome, eu não tenho nada a ver com isso. Aparentemente temos aí então o ex-presidente Lula e o ex-ministro José Dirceu com posições conflitantes em relação à nomeação de Duque, não, Vladimir? Você tem razão, Boné. E também tem uma outra coisa. Ele disse que nunca discutiu com integrantes do PP a indicação de Paulo Roberto Costa. E durante as investigações da Lava Jato, vários delatores, investigados, chegaram a falar que essa indicação tinha sido feita sim pelo PP, mas com o aval do ex-presidente Lula. Até o Pedro Correia, um dos presos, chegou a falar isso. Então também essa é uma coisa diferente em relação ao que foi apurado na Lava Jato, Bonner. As investigações avançam, a gente vai conhecendo os fatos à medida em que eles vão surgindo. Obrigado, Vladimir, pela participação ao vivo aqui no Jornal Nacional. Cidadão brasileiro, o povo
Já colocamos os petistas pra correr, os petralhos.